Nós então vamos dar início às atividades do nosso último dia, a segunda semana espírita na Unicamp, com a presença hoje da professora Maria Aparecida Monteiro, que vai falar para nós sobre o tema felicidade não é desse mundo, uma análise, como nós vamos ver, da noção de felicidade segundo a doutrina espírita. Nós, mais uma vez, gostaríamos de anunciar aqui a existência do Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp, que já existe há 15 anos e que está promovendo esse evento da Semana Espírita, assim como a segunda-feira do Livro Espírita, que terá lugar aqui na Unicamp, nos restaurantes 1 e 2, no horário do almoço, na semana de 6 a 11 de novembro. Então, todos estão convidados a participar, não apenas da Feira do Livro, vindo ajudar, ver os livros, comprar, dialogar conosco, como também das nossas reuniões ordinárias do grupo de estudos. As reuniões são sempre às quintas-feiras, nesse mesmo anfiteatro, e são abertas à participação de todos. Nosso objetivo é aprender um pouco da doutrina espírita em um estudo sistematizado das obras básicas e daquelas que são complementares. Nós agradecemos mais uma vez a Unicamp por ter possibilitado a realização desse evento, a utilização da sala e do espaço dos restaurantes, assim como a todos vocês que aqui estão prestigiando o nosso evento, e eu, em particular, agradeço mais uma vez aos amigos do nosso grupo de estudos. Em especial, no dia de hoje, a gente gostaria de agradecer muito a Maria Aparecida por ter aceito o nosso convite e apresentar esse seu texto aqui para nós. A Maria Aparecida trabalha na área de português, língua portuguesa e literatura, e vem da cidade de Vinhedo, e é uma colaboradora ativa, muito dedicada nas atividades do Centro Espírita Allan Kardec aqui em Campinas. Então é com muita alegria que nós passamos a palavra a ela. Boa tarde a vocês, é um prazer imenso estar aqui. Uma surpresa também, não pude imaginar que aqui dentro de uma área tão acadêmica vocês já estivessem estudando e se preocupando com as coisas espirituais que fazem tão bem a todos nós. Eu estou tentando falar sem microfone, se vocês acharem conveniente, eu posso utilizar dele. Está baixo? O tema que eu trouxe para vocês hoje, o Silvio me ouviu falando sobre ele lá no Kardec. Normalmente, nós temos alguns temas que são previamente estabelecidos para serem comentados aos domingos, nas palestras que nós fazemos lá, e há outros temas que nós escolhemos mais apropriadamente porque fazem parte de encontros de estudos. Então, além dos cursos habituais, nós promovemos encontros de estudos e aos domingos, vamos dizer assim, que a tribuna espírita está aberta para aqueles que querem falar sobre algum assunto ou outros escolhidos pela equipe que dirige as palestras nos domingos. E sempre eu tenho recebido algumas incumbências do pessoal de domingo, porque eles escolhem temas que normalmente as pessoas não escolhem, os temas mais evangélicos, E desta vez eu pedi para o Pereira, que é quem dirige as nossas palestras de domingo, para que eu pudesse falar sobre este tema. Era algo que eu vinha há algum tempo
questionando a mim mesma e diante de todas as colocações que a gente recebe atuando numa casa espírita, dentro da entrevista, dentro dos passes, dentro de trabalhos de desobsessão, onde eu já atuo há 9 anos, e nos cursos, porque eu já estou também há esse tempo, um pouquinho mais, dirigindo os 3º anos da tarde lá do Kardec. Então, evidentemente, o contato com as pessoas todas que estão ali giram em torno desse tema, da felicidade, da justiça ou da injustiça, se nós podemos ser felizes aqui na Terra ou se isso é uma coisa reservada para alguns ou não. A maioria das pessoas que chegam à casa espírita chegam pela dor. Algumas apenas chegam pelo amor ou pelo interesse, pela pesquisa. E, evidentemente, as pessoas que chegam pela dor estão sofrendo e estão procurando um lenitivo para o seu sofrimento. E o tempo todo elas estão se questionando sobre por que a infelicidade ou por que o sofrimento bateu exatamente à sua porta e não à porta do vizinho ou da outra família. Então, é este questionamento sobre a justiça que nos faz também pensarmos sobre a felicidade ou não. Se nós formos olhar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá no capítulo 5º, numa das bem-aventuranças, que a felicidade não é deste mundo. Então, quando nós nos deparamos com este subtítulo dado por Kardec a este capítulo, nós poderemos até nos desesperançar de uma vez. A felicidade não é deste mundo, então não me resta mais nenhuma alternativa. Porém, os espíritos sábios, como sempre, prudentes, como sempre, colocaram lá na 4ª parte do livro dos Espíritos esse mesmo tema, mas com outro título. Eles não deram o título nem de injustiça, nem de felicidade, mas eles chamaram este assunto de esperanças e consolações. Vejam a sutileza. A felicidade não é deste mundo, abordada num título que é Esperanças e Consolações. E aí nós vamos observar que realmente há a possibilidade de ser feliz. Há esperança. E nós temos que ter este consolo, esta certeza, acima de tudo, de que é possível ser feliz. Como? De que maneira? Quando nós vamos encontrar essa felicidade? É algo que até nós vamos tentar descobrir hoje, ou talvez não. Mas eu acho que é uma grande esperança que os nossos amigos espirituais tenham dado este título ao capítulo em que eles estudam sobre a felicidade do homem na Terra. E como não só os espíritas, mas todos os homens, em todas as épocas da humanidade, procuraram descobrir onde está a felicidade, eu resolvi começar essa palestra não utilizando nenhuma citação espírita, ao contrário, a citação de um poeta, Vicente de Carvalho, que escreveu uma poesia que está nos livros de português há muitos e muitos anos. Hoje em dia ela ficou um pouquinho esquecida, mas antigamente ela estava em todos os livros de português. É o Velho Tema, e eu vou pedir licença para vocês para ler a poesia do Vicente de Carvalho, porque talvez sem ser espírita, mas como um homem consciente, deve ter dado uma resposta para nós. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Então, Vicente de Carvalho parece que descobriu a tônica da nossa razão de estarmos sempre nos
considerando infelizes. Nós sempre colocamos a felicidade onde nós não estamos. E vamos então tentar descobrir também, através dos nossos amigos espirituais, quais são estas esperanças e consolações que eles nos prometem, quando eles vão falar das penas e dos gozos na terra e no céu, destinados a todos os homens, a toda a humanidade, e que vão definir as bases do que nós consideramos a felicidade. O início desse capítulo começa com uma pergunta, é a pergunta 920 que Kardec formula. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Sim ou não? Pode? Os espíritos dizem que não. A pergunta de Kardec foi completa. Então, eles dizem que completa nós não podemos gozar. Por quê? Porque esta vida foi dada a cada um de nós como prova ou expiação. Então, como vocês estão estudando isso, a prova é a oportunidade que a gente tem de ser experimentado em alguma coisa que nós ainda não fizemos. É uma coisa mais ou menos deliberada, livre, em que nós nos desafiamos. Nós nos comprometemos ou até nos propomos a fazer alguma coisa para provar a nós mesmos que já estamos preparados, que já conseguimos atingir algum objetivo ou que seremos capazes de superar algumas dificuldades. Nós estamos provando a nós mesmos a nossa evolução. A expiação tem um caráter mais regenerativo, é um resgate. Nós temos a obrigação de estar ressarcindo as pessoas aquilo em que nós a prejudicamos. Nós temos obrigação de reparar o mal. Então, a expiação é um compromisso que nós assumimos no plano espiritual. Então, se a vida nos é dada para provas e expiações, vai depender unicamente de cada um de nós abrandar os males que a vida possa nos oferecer e ser tão feliz quanto seja possível aqui na Terra. Tão feliz quanto seja possível. Então, isso quer dizer que completamente é impossível, mas tão feliz quanto seja possível nós podemos alcançar. Como é que nós vamos abrandar os males que a Terra nos impõe ou nos oferece? Como é que nós vamos tentar ser felizes tanto quanto seja possível? Se nós retrocedermos no tempo, esta foi a indagação de todos os homens durante toda a humanidade. O homem persegue a felicidade. Ele vai atrás, ele anda em busca disso, ele coloca isso como seu objetivo de vida, ser feliz. Mas raramente nós encontramos alguém dizendo, eu sou feliz, ou eu fui feliz, eu consegui encontrar essa tal felicidade. Como nós vivemos num mundo de relatividade, nós estamos condicionados ao ambiente em que nós vivemos e às condições físicas, materiais, espirituais, morais de cada um de nós. Cada um está num lugar, numa posição, numa família, cercado de amigos ou inimigos, com comprometimentos anteriores, com comprometimentos atuais. Tudo isso faz de cada um de nós um ser diferente, com necessidades diferentes, com objetivos diferentes. Então, para cada um de nós, a felicidade tem uma conotação diferente. E cada um de nós tem um ideal diferente de felicidade. Para um cego, a felicidade será talvez enxergar. Para um surdo, ouvir. Para uma pessoa ambiciosa, conseguir uma posição social de destaque. Para o pobre, com certeza sempre é ser rico e ganhar na loteria, né? Para as pessoas que sonham em ser felizes ao lado de alguém, é encontrar a pessoa certa, o par perfeito, a alma gêmea. Então, cada um de nós tem uma aspiração. E só que cada uma destas pessoas condiciona a felicidade à concretização de sonhos ou à
a satisfação de necessidades, via de regra, materiais. Então, felicidade para mim é conseguir concretizar um sonho ou conseguir satisfazer uma necessidade. A satisfação dos sentidos é aquilo que mais de perto nos toca. Sentir fome, sentir sede, não ter onde morar, não ter o que vestir, isso é o que mais de perto toca a cada um de nós. Isso não tem como não sentir, não tem como deixar de perceber, né? Então é comum a maioria das pessoas colocar sob o ponto de vista material a sua busca da felicidade e condicionar o mínimo de felicidade a desfrutar do essencial à existência. E às vezes isso se restringe à alimentação, à habitação, à educação, à saúde, ao prazer e alguns até que vão um pouco mais além, ao sucesso, à fortuna, ao poder. Aqui nós já nos deparamos com o primeiro entrave, a palavra felicidade ou a satisfação da felicidade. Porque há populações imensas na Terra que, se não na totalidade, pelo menos não têm a maioria destas condições. Há populações imensas que não têm sequer o que comer. Então a felicidade não pode estar baseada nestas satisfações materiais, nestas satisfações de sonhos que envolvam a matéria, simplesmente. Afinal, como ser feliz neste mundo? Onde colocar este ideal de felicidade? Será que nós seremos felizes se nos contentarmos com o necessário para viver? Só como necessário? Então vale lembrar uma história que está no livro Um Jeito de Ser Feliz, do Richard Simonetti. Vocês poderão me perguntar por que eu estou citando e citarei mais alguns livros do Richard Simonetti para contar historinhas. Ele tem uma maneira muito prática e muito feliz, muito apropriada, de colocar as coisas espirituais em histórias comuns do dia a dia. E fica mais fácil para nós conseguirmos identificar as coisas através de uma história. Nós conseguimos reter mais isso na nossa memória. Então eu escolhi para hoje 3 histórias do Richard Simonetti que eu admiro bastante, como uma pessoa que publica livros de acesso fácil, de divulgação espírita fácil para todas as pessoas, né? E o Richard Simonetti vai contar nesse livro a história de um famoso filósofo grego chamado Diógenes, que vivia ao tempo de Alexandre o Grande, lá na Grécia. E o Diógenes tinha absoluto desprezo pelos bens materiais e alegava que para ser feliz, o homem precisava se libertar das coisas superficiais, do supérfluo, daquilo que não é necessário. E para demonstrar isso, ele vivia dessa maneira. Ele andava descalço, ele vestia uma única túnica e dormia dentro de um tonel, uma barrica, né? E certa vez, andando pelos lugares onde ele morava, ele viu um garoto que, para beber a água, usou a mão em concha. E usando este método, conseguia beber a água. Diógenes olhou para aquele menino, observou a cena e disse assim: aí está, este menino acaba de ensinar-me que ainda tenho objetos desnecessários. E dispensou a caneca que usava até então. Lógico que uma pessoa como esta chamava a atenção das outras pessoas e despertou a atenção de Alexandre o Grande, que quis realmente testar e conhecer Diógenes. E um dia procurou e foi encontrá-lo aquecendo-se ao sol. Era uma manhã fria de inverno e Diógenes estava se aquecendo ao sol. Conversaram bastante e Alexandre propôs a Diógenes que atenderia a qualquer pedido seu, qualquer bem que ele quisesse, a coisa mais preciosa que ele quisesse, Alexandre estaria disposto a entregar a ele. Diógenes contemplou o homem mais poderoso da terra naquele instante.
Ele esboçou um sorriso e disse: quero apenas que não me tires o que não me podes dar. Estás diante do sol que me aquece. Afasta-te, pois. Imaginemos que nós pudéssemos estar um dia na condição de Diógenes. É difícil para nós que vivemos, com tantas dificuldades e lutas, imaginar esse desprendimento. E nós não podemos hoje ainda levar ao pé da letra a história de Diógenes e sermos como ele, ainda. Um dia talvez, não é? Porque nós estamos muito longe desse desprendimento total. Essa história de Diógenes vem, por outro lado, nos dar um alerta. Vem nos mostrar que nós podemos simplificar a nossa existência, libertando-nos dos modismos, superando a nossa ânsia de ter o artificial, o supérfluo, as coisas que realmente não são tão necessárias. Em seguida, Kardec faz uma outra pergunta aos espíritos. Ele pergunta se é possível gozar na Terra de uma felicidade relativa. Então, primeiro ele perguntou se podíamos gozar de uma felicidade completa. Os espíritos disseram não. Então, ele modifica. É possível, então, uma felicidade relativa? E os espíritos devolvem para nós esta pergunta. Eles dizem que como o homem é o artífice, quer dizer, ele é o construtor da sua felicidade ou da sua infelicidade, nós podemos deduzir que o homem também pode poupar-se muitos males e gozar, sim, de uma felicidade relativa, tão grande quanto comporta uma existência aqui na Terra. Então, os espíritos sábios, como sempre, devolvem para nós encontrar essa forma de ser feliz relativamente. Eu construo o meu destino, eu construo a minha felicidade ou infelicidade. Eu posso poupar muitos males ou posso aumentar esses males e esses sofrimentos. Assim, o homem pode buscar sua felicidade no mundo, desde que, palavras dos espíritos, para a vida material, ele tenha a posse do necessário. E para a vida moral, tenha a consciência pura e a fé no futuro. Até que ter a posse do necessário, nós poderíamos até rever a nossa vida e fazermos como Diógenes, ir eliminando as coisas que não são tão essenciais. Mas a vida moral, ter a consciência pura, já fica um pouquinho mais difícil, porque nós precisaríamos nos vigiar o tempo todo, que é o que Jesus nos pede. Vigiai e orai. Antes de orai e vigiai. A terminologia correta é vigiai e orai. Antes eu preciso tomar conta, depois eu peço ajuda. E a fé no futuro, nós podemos ter sim, não é? Nós já acreditamos, nós já chegamos a um estágio em que não nos falta essa fé, nós acreditamos nisso. Falta batalhar essa consciência tranquila, de não estarmos realizando ou agravando mais os nossos grandes débitos. Acrescentam ainda os espíritos que os males deste mundo estão na proporção ou na razão das necessidades fictícias que nós criamos a todo momento para nós mesmos. Então, cada dia a gente inventa uma história nova. Cada dia a gente precisa de uma coisa nova. Cada dia a gente está procurando e buscando mais um problema para a gente tentar resolver. A pessoa que só procura a satisfação do seu orgulho e procura colocar a felicidade nas necessidades materiais, ela tem duas opções. Ou realmente ela vai ser infeliz porque ela não consegue satisfazer essas necessidades, ou ela vai se sentir injustiçada porque ela vai ver o objeto do seu desejo sendo oferecido ou sendo possível para outras pessoas e para ela não.
E nós já estaremos então diante do grande problema da humanidade, de se sentir sempre infeliz. Porque geralmente o que a gente quer, o nosso vizinho tem. Não é? E é exatamente porque nós vivemos nos comparando uns com os outros que nós estabelecemos as diferenças. E nós começamos a perceber injustiças. E aí nós sofremos. Porque nós desejamos o que os outros possuem, o que os outros recebem, sem entendermos que essas diferenças estão estabelecidas por um mecanismo divino que corrige o tempo todo, que aciona o tempo todo o progresso humano. E esse mecanismo divino que corrige e aciona o progresso está baseado numa lei universal da vida que rege a humanidade, que é a lei de causa e efeito. Enquanto nós não conseguirmos entender esse mecanismo, dificilmente nós conseguiremos superar essa busca pela chamada justiça e dificilmente nós superaremos o sofrimento em busca da felicidade. Essa lei exige que o espírito renasça na condição humana e que ele traga consigo uma herança preciosa de bens e de males que ele tenha praticado. Então, o que nós trazemos pode ser muito bom ou pode ser muito mal, fruto das nossas experiências anteriores. E que esta nova oportunidade que a reencarnação nos oferece vai nos oferecer a condição de pagar as dívidas que nós contraímos e de conquistar novas capacidades. Então vem aí expiação e prova. Pagar dívidas é expiação. Conquistar novas capacidades é prova. Somente isto poderá garantir ao ser humano a sua evolução para atingir a perfeição. Nós não podemos realizar tudo isso de uma vez, porque nós já erramos tanto, nós já tentamos tantas vezes, e Deus não nos priva de estarmos tentando. Ele nos dá o livre-arbítrio. Então a gente pode começar de novo. Toda vez a gente começa de novo, a gente promete de novo. Só que quando a gente chega aqui, a gente não lembra mais. Então nós nos colocamos diante de uma grande dificuldade. Eu me comprometi, mas eu não lembro. E aí fica difícil e eu não faço. Ou eu desisto e eu deixo para a próxima vez. E nós vamos acumulando as coisas que nós precisamos fazer. Então, como não dá para fazer de uma vez, nós temos a pluralidade das existências, que é para garantir a condição necessária para nós nos educarmos e progredirmos. Agora, conseguir nos educar e conseguir progredir vai exigir de nós o quê? Esforço, luta, sofrimento, perseverança, boa vontade, confiança que Deus está nos assistindo, né? E através dessas lutas, somente através dessas lutas é que o nosso espírito pode se redimir, sair desse estado de ignorância, de inferioridade e se elevar, degrau por degrau, muito lentamente. A reencarnação permite, então, a reparação de todos os nossos erros. Mas, ao mesmo tempo que nós renascemos para corrigir, o que acontece nesta existência que nós estamos vivendo? Nós nos deparamos com novas dificuldades e vamos aumentando a nossa carga de erros ou de desacertos. Então, além do que nós já trazemos, nós adquirimos novos compromissos, novos erros, novas coisas para serem pagas. E nós estamos, então, nos comprometendo cada vez mais com novas voltas e novas existências. Então, cabe a nós atenuar ou agravar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Porque é com o encadeamento de bens e de males que nós vamos formar a teia do nosso destino. O homem constrói o seu próprio destino e pode transformar o mundo num mundo melhor, se ele quiser começar.
E é lógico que nós já começamos e estamos tentando todos os dias, né? Para esclarecer como é que nós confundimos as coisas, eu vou contar uma outra história do Richard Simonetti, que está no livro Para Viver a Grande Mensagem. E o Richard deu o nome de medicina pioneira a este tratamento. Uma paciente vai procurar o seu médico, evidentemente reclamando de muitas dores, não é? Porque quando nós chegamos ao médico é o momento que a gente tem para extravasar todo o nosso sofrimento. E ela diz: ai, doutor, eu queria tanto ter saúde para ser só um pouquinho feliz. E o médico responde: minha filha, este é o erro de todas as pessoas. As pessoas procuram ter saúde para ser feliz, mas o contrário é que é verdadeiro. Nós deveríamos ser felizes para ter saúde. Nós temos que procurar ser felizes para termos saúde. Somente as pessoas em paz com a vida, que gostam de viver, é que encontram um equilíbrio físico e mental e conseguem ser felizes. E dessa maneira, não se sentem doentes. Mas é lógico que ela não se convenceu com esse primeiro argumento e disse assim: mas doutor, como é que eu vou manter a alegria de viver se a cada instante eu sou contrariada por todas as pessoas que me rodeiam, meus amigos, meus familiares, as pessoas com quem eu trabalho? Eu nunca alcancei aquilo com que sempre sonhei. Como é que eu posso me sentir feliz? E ele disse assim: você não sabe o que é felicidade. Você julga que ser feliz é ver atendido todos os seus desejos. Mas se isso acontecesse, você continuaria infeliz, porque novos desejos surgiriam. Como as crianças que batem os pés e querem um brinquedo novo a todo momento. Você acaba de dar um, ela já quer um novo que anunciou na televisão. E ela parece que entendeu um pouquinho a mensagem, porque perguntou assim: doutor, e como é que se cresce e se aprende a ser feliz? Ele disse assim: quando aprendemos a olhar para dentro de nós, eliminando o que há de errado, descobrindo que o grande culpado da nossa infelicidade é o nosso egoísmo, que nos faz pensar muito em nós mesmos e esquecer os outros. Ele faz com que nós exijamos que todos à nossa volta nos compreendam, nos respeitem, nos ouçam, valorizem todas as nossas dores e sofrimentos, mas nós nunca fazemos o mesmo pelo nosso semelhante. Melhorar a nós mesmos é tornar o mundo melhor. Alguém até poderia dizer: mas como é que eu vou pensar em melhorar o mundo se eu sou uma só pessoa? São tantos milhões de habitantes. Mas se eu não começar, quando é que nós vamos começar? Alguém tem que tomar a iniciativa. Como nós já conhecemos um pouco, nós temos esta obrigação e este dever para conosco mesmos. Através deste diálogo entre a paciente e o médico, nós percebemos que faltam para todos nós o conhecimento das leis da vida e o desprendimento das coisas materiais que nos cercam. E os espíritos nos aconselham que toda vez que nós estivermos diante de grandes ou pequenas dificuldades, nós não olhemos para cima. Ao contrário, que nós possamos enxergar o que está à nossa volta e abaixo de nós, para que nós possamos valorizar o que nós temos, valorizar essa vida que nos foi ofertada e perceber que não há injustiça, mas há aprendizado o tempo todo. E que a felicidade não está à nossa volta, mas está absolutamente dentro de nós. E os espíritos completam. Olhem para cima para se elevar, para continuar aprendendo. Entender que essa nossa passagem pela Terra é fruto da obra grandiosa de educação que Deus nos concede e que Ele quer a edificação da nossa personalidade moral, é o que nós temos que fazer para atenuar essa nossa ideia de sofrimento.
Para isso, nós temos que encarnar muitas vezes, nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, dentro de todas as diferenças de situações. Então, nós temos que passar pela pobreza, pela riqueza, nós temos que aprender a obedecer para saber mandar. Nós precisamos de vidas obscuras, de trabalho, de privações. Para quê? Para nós nos acostumarmos à renúncia, a ter paciência, a ter disciplina, muito mais do que disciplina do corpo, disciplina do espírito, para saber esperar, né? Nós precisamos de existências de estudo, de missões de dedicação ao próximo, missões de caridade em favor do próximo. Isso faz com que nós ilustremos a nossa inteligência, com que nós enriqueçamos o nosso coração e adquiramos novas qualidades. É preciso vidas de sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. É preciso que nós tenhamos provas dolorosas para educar o nosso orgulho. É preciso que nós passemos pelas situações de resgate do passado para reparar as nossas falhas. Portanto, não há fatalidade e muito menos injustiça. É o homem que tece fio por fio a rede do seu destino. A lei da justiça não pune, mas também não recompensa ninguém. Ela promove a ordem e o equilíbrio do mundo moral e físico. O bem e o mal praticados constituem a única regra do destino. Por isso, a nossa felicidade está em relação direta com a nossa capacidade para o bem. Quanto mais fizermos o bem, menos mal sofreremos. Quanto mais praticarmos o mal, mais mal sofreremos. Portanto, as lutas, as dores, os sacrifícios, as dificuldades, as situações difíceis, os problemas angustiosos pelos quais passamos, fazem parte de um programa que nós mesmos traçamos quando nos encontrávamos no plano espiritual. Lá nós tínhamos plena consciência da necessidade do que nós estamos experimentando. Só que aqui nós nos esquecemos e achamos que há uma injustiça sendo cometida conosco. Por isso, em nosso próprio benefício, vamos mudar o centro do nosso interesse na Terra. Vamos procurar onde é que está essa felicidade, não nas coisas impossíveis, mas naquelas permitidas para cada um de nós. É natural que nós sonhemos. Faz parte desta progressão do homem sonhar. Porque se você não tem ambição, se você não parte em busca de alguma coisa, você não progride, você não dá passo nenhum, você para ali e espera. Eu preciso sonhar. Nós precisamos estar sempre querendo alguma coisa. Mas nós não podemos colocar nesta coisa o objeto único da nossa felicidade. As supremas aspirações de ter a casa própria, encontrar aquela pessoa ideal, adquirir algo que faz parte de um grande sonho, fazer uma viagem, fazer isto ou aquilo, isto não pode ser a condição única do nosso ideal de felicidade. Porque pode ser que nós não tenhamos programado estes sonhos para esta existência. A doutrina deixa bem claro que a posição social, a família, a atividade profissional e a estrutura física que nós temos hoje representam uma oportunidade de evolução e um teste para cada um de nós. E não adianta clamar aos céus quando isto que nós estamos vivendo não corresponde às nossas expectativas. Há sobre isso uma outra história que está no livro do Richard Simonetti, Viver em Plenitude. Um homem estava o tempo todo reclamando muito da sua vida, da
das suas lutas, da sua atividade profissional. Ele estava tão descontente com tudo que o cercava que vivia clamando aos céus, vivia dizendo: olha, é muito pesada essa cruz que você me mandou, eu não mereço, eu acho que não foi exatamente isso que eu programei, está muito difícil conseguir carregar essa cruz. E eu gostaria de trocar, eu acho que não é bem isso que eu combinei. E tanto reclamou, tanto pediu, né, que certo dia uma invisível mão retirou-lhe a cruz. E este homem foi levado a uma sala onde havia uma profusão de cruzes. E uma voz disse a ele: muito bem, você tanto reclamou, nós retiramos a sua cruz e você aí tem todas estas cruzes para você experimentar e escolher. Você tem todo o tempo aí disponível, pode escolher a cruz que parecer mais adequada a você. E o homem experimentou todas, ficou animadíssimo, porque ele teria a oportunidade de ver atendido o seu pedido. Experimentou uma e outra, finalmente ele pegou uma que achou que era a ideal e colocou-a sobre o ombro. Quando ele colocou a cruz sobre o ombro, ficou espantado e verificou que aquela cruz era exatamente a que ele estava carregando e da qual ele tinha se desvencilhado. Aí ele começou a pensar: meu Deus, então não adiantou nada, tive a oportunidade e fui escolher exatamente a mesma, né? Então, isso é para nós entendermos que a vida nos situa exatamente onde nós devemos estar, em favor do nosso aprendizado. E o que nós temos que fazer é fazer o melhor, né? Uma única providência, essa voz invisível recomendou a este homem. Ele já ficou um pouquinho mais animado. Bom, se eu vou ter que carregar essa mesma, ele vai me dar uma solução um pouquinho melhor. Qual é a solução? Coloca uma almofadinha entre a cruz e o seu ombro. Pronto, ele ficou diante de um novo dilema. Onde é que ele ia arrumar essa almofada? Será que ela estaria à venda? Do que será que ela era feita, né? Porque o objetivo era atenuar aquele enorme peso. E a voz de novo: ela é feita de virtudes. Então, as nossas virtudes é que vão aliviar esse enorme peso, esse enorme fardo que nós estamos trazendo. Quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa em benefício do próximo, estas virtudes acontecem, começam a frutificar e a nossa cruz começa a diminuir de peso. Quando nós começamos a servir mais ao próximo, a amar mais incondicionalmente, sem exigir que a pessoa mude do que ela já é, amar como o nosso semelhante é, como nós queremos ser amados, do jeitinho que nós somos, né? Perdoar para sermos perdoados, compreender, amparar mais aqueles que realmente não podem caminhar sozinhos, porque ainda não compreenderam tudo isso. Confraternizar é estar junto em todos os momentos, não só naqueles agradáveis, porque isso é fácil e gostoso. A nossa cruz vai ficar tão mais leve que nós vamos até nos esquecer que estamos carregando uma cruz. Nós vamos perceber que estamos passando apenas, e passando e fazendo amigos. Qual é a visão espírita sobre toda essa problemática da felicidade? O Espiritismo veio nos trazer exatamente uma visão modificada da vida. Ele nos ensina, acima de tudo, a ter calma e resignação. E essa calma e resignação a gente só consegue quando a gente muda a maneira de encarar a vida, quando a gente passa a ter fé no futuro, porque nós somos espíritos imortais. E a gente vai ter que fazer uma coisa de cada vez, um pouquinho de cada vez. Quando nós adquirirmos a serenidade, que é o melhor preservativo contra o desânimo, a loucura e a ideia do suicídio. A vida prolonga-se indefinidamente além do túmulo. Nós não vamos terminar ali daqui a pouco. Nós vamos continuar. E já continuamos uma longa caminhada. Por que
nós temos que temer se Deus está conosco? Ele provê a todo momento, ainda que sempre pareça que Ele não está nos enxergando. E para isso nós temos a prece também, para de vez em quando perguntar: você está me ouvindo? Você está me vendo? Você não me esqueceu, não é? Ele não nos esqueceu, mas a gente lembra. A prece serve para isso, é o canal mais fácil, gratuito, perfeito. Não há nenhuma ligação ocupada em tempo algum. Você não precisa esperar a telefonista. É o tempo todo, 24 horas por dia. Se nós pensarmos quão breve, quão efêmera é a nossa passagem sobre a Terra, e se nós compararmos esse pequeno espaço de tempo ao grande presente que Deus nos oferece, que é a vida eterna, nós vamos perceber que o que Ele nos oferece não é sofrimento eterno, mas é um caminho e meios para chegarmos à perfeição. A imortalidade da alma e a confiança na vida futura são subsídios, quer dizer, são formas, são caminhos, são meios que devem nos confortar, esclarecer, fazer-nos perseverar e devem nos impulsionar para frente. Nós podemos não encontrar satisfações plenas neste mundo, mas nós podemos ter a certeza de que Deus não nos desampara nem nos abandona. Aliás, Deus, como todos os nossos familiares, todos os amigos que nós deixamos do lado de lá, os amigos que nós estamos construindo do lado de cá, eles esperam e torcem, vibram para que a gente consiga vencer essa luta, esse desafio que nós impusemos a nós mesmos. Não esqueçam isso nunca. Nós impusemos isso a nós mesmos. Através, então, de todo esse processo de aprendizado, de reequilíbrio, o que será que nós vamos conseguir? A felicidade? Pode ser que seja a felicidade. Mas, acima de tudo, nós vamos conseguir melhorar a nós mesmos e, assim, melhorar o mundo, como eu disse um pouquinho antes. Melhorar a nós mesmos é melhorar o mundo. E Deus está confiando em cada um de nós e nos oferecendo uma possibilidade de trabalho para todos nós que queremos trabalho. Ele nos oferece a oportunidade de sermos co-artífices, colaboradores na sua obra de criação. Ele quer que nós façamos um mundo melhor junto com Ele. Ele não vai fazer sozinho. Ele precisa de cada um de nós, da colaboração de cada um de nós. E quando essa obra estiver pronta, Ele não vai dizer: isto é obra minha, isto é obra da humanidade, do homem junto com Ele. Como é que nós vamos ajudar? Procurando fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque todo o benefício que nós fizermos para o próximo retornará como bem, como paz, como alegria, como bênçãos, como dádivas, como bálsamos para os nossos corações. E os nossos sofrimentos vão parecer menores. As dores não parecerão tão difíceis de suportar. E esta é uma das formas de sermos felizes, levando felicidade e descobrindo o significado da felicidade para nós. Olhando o que é felicidade para o outro, é que nós percebemos o quanto somos felizes. E exatamente por esse aspecto que eu comecei a dizer para vocês, trabalhando dentro da casa espírita, atuando junto aos trabalhos de desobsessão, junto aos alunos, nas entrevistas, é que a gente percebe como nós somos beneficiados por Deus. Quantas são as dores que nos cercam e que nós não temos? Quantos são os problemas que afligem outras pessoas e que não nos afligem? Às vezes, pode ser até um problema semelhante e você aprende com o outro a resolver o seu problema ou a encará-lo de uma maneira diferente. Uma outra historinha. Essa história não é do Richard Simonetti. Essa história é uma história que eu não encontrei o autor. Eu ouvi uma vez numa festa de formatura. Um
paraninfo de um curso de engenharia em São Paulo contou. E eu me apropriei da história. Não sei de quem é, não consegui descobrir, mas é uma história tão bonita que eu acho que casou perfeitamente com esse tema de hoje. Então, conta-se, né, que no início do mundo, quando Deus colocou toda esse imenso planeta, essa imensa natureza, todas as coisas que nos cercam para nós, e os homens começaram a viver aqui, ele percebeu que era muito difícil que os homens se comunicassem, porque eles não sabiam exatamente que nome dar às coisas. Como é que eu vou chamar isso? Como é que eu vou chamar aquilo? O que isso pode significar? O significado de outras coisas. Então era difícil, porque não havia uma linguagem, não havia palavras, não havia como denominar as coisas. Então Deus providenciou a vinda de um anjo. E esse anjo veio com uma caixa repleta de nomes em etiquetas. Este anjo chegou junto aos homens e disse qual era a sua missão. Eu vim ajudar vocês a melhorar esta comunicação. Então nós vamos colocar etiquetas em todas as coisas que Deus nos deu. E passaram assim um bom tempo, porque eram muitos nomes, eram muitas coisas, e era preciso etiquetar tudo. E a etiqueta ficar ali presa, porque senão a gente também não ia memorizar o nome das coisas. Passou-se um longo tempo, a caixa ficou esgotada dos nomes. E o anjo achou que a sua missão estava cumprida e foi embora. Nisso, um dos homens que também estava encarregado de ajudar o anjo foi abrir a caixinha e percebeu que ficara uma etiqueta, um nome ali dentro. E lembrou-se que eles tinham tentado colocar aquele nome em várias coisas, mas não tinha dado certo. E o nome foi ficando e ficou. Ele tentava chamar o anjo de volta para falar, olha, venha me ajudar, porque agora eu fiquei em uma situação pior, não sei o que fazer com esse nome. Mas o anjo não atendeu. E o homem ficou pensando, com aquela caixa aberta e aquela etiqueta na mão, onde é que ele poderia colocar e ao que ele poderia dar o nome de felicidade. O que é que nós podemos deduzir dessa história? Provavelmente que o homem não saiba o que ele busca quando ele procura a felicidade, porque ela não está fora de nós. Por isso eles não encontraram lugar, nem coisa alguma, para colocar a etiqueta de felicidade. Ela está dentro de nós. Ela é uma conquista individual de cada um de nós. E a medida de cada um é diferente da medida do outro. O que é felicidade para mim, com certeza não será para vocês e vice-versa. Então ela é uma conquista, ela é uma busca de cada um de nós. E ela está em graus diferentes, de acordo com o adiantamento, com a necessidade, com as culpas e com os resgates de cada um de nós. Só quando nós pudermos perceber que a felicidade não está nas coisas externas, mas dentro de nós, é que nós conseguiremos acalmar o nosso coração. Nós vamos entender o significado dessa palavra. Que importa que o céu esteja escuro lá fora? Que os homens sejam ruins à nossa volta? Se nós temos a certeza que Deus vela por nós. Se nós possuímos a alegria do bem e a paz no coração. Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal já invadiu meu pensamento, se o crime, se a tentação habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não vão me restituir nem a paz, nem a alegria da minha consciência. Se eu não aprender a ser rico por dentro, meu coração não aprenderá a fazer uso dos tesouros que estão aí fora. Nós estamos vivendo a hora, o lugar e a situação certa de acordo com o resultado das muitas vidas que nós elaboramos. A compreensão da reencarnação e da lei de causa e efeito, por certo,
iluminará os muitos enigmas existenciais que nos preocupam. Não nos deixemos afogar no mar dos nossos problemas, que são tantos a cada dia. Guiemos o barco da nossa vida pensando em terra firme, que está lá adiante. Não é ainda aqui, está lá na frente, talvez só do lado de lá da nossa existência. E eu gostaria de exemplificar bastante tudo isso que eu falei, do bem ao próximo, do amparo, de fazer o máximo que nós pudermos em benefício dos outros, contando o diálogo travado entre Bezerra de Menezes e Divaldo Pereira Franco, que está no livro O Semeador de Estrelas, escrito pela Sueli Caldas Schubert. A Sueli, neste livro, conta a vida do Divaldo e conta passagens significativas da vida mediúnica dele. Então, o Divaldo, num momento em que ele tem uma visão de Bezerra e tem um contato espiritual com ele, quer saber de Bezerra de Menezes qual foi a maior felicidade dele quando ele chegou ao plano espiritual. E Bezerra de Menezes respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a vi, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Provavelmente Bezerra já a conhecesse, já a tivesse visto, mesmo estando aqui no plano espiritual. Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada. E eu vi meu filho é o Divaldo, né? Uma multidão que me acenava, com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei. Não conheço ninguém. Quem são estas pessoas? E Celina responde: são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Ainda em Obras Póstumas, nós encontramos as palavras de Allan Kardec, 10 anos após ter sido advertido pelo Espírito da Verdade de que a sua missão era muito árdua, de que os amigos se tornariam inimigos, de que todos aqueles que pudessem iriam atravancar o seu caminho. E Kardec fez questão absoluta de escrever 10 anos depois: a par de todas essas vicissitudes, que dissatisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não me anunciou o Espírito da Verdade
que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrava as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sublevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o dia da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Obrigado, Maria, pelo estudo, que nos vai levar a muitas meditações, né, e promover um pouquinho nessa escala da busca da felicidade. Antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir às pessoas do grupo espírita, e quem puder também dispor de algum tempo para colaborar na realização da Feira do Livro, que ficasse aqui para a gente combinar para a semana que vem uma reunião assim, de trabalho para decidir os últimos detalhes aí, né? Só alguns minutinhos. Obrigado. Simone?